Fala galera do Diário Celeste, começando o nosso pré-jogo de URT e Cruzeiro, essa partida que acontece nesse domingo às 19 horas. Cruzeiro enfrenta aí a equipe da URT, que é a nona colocada do Campeonato Mineiro, era a lanterna, mas venceu a equipe do Tupinambás na última rodada e deixou a lanterna e ocupa a nona colocação, enquanto o Cruzeiro é o terceiro colocado do Campeonato Mineiro, está um ponto atrás do Atlético Mineiro, que é o líder momentâneo do campeonato, e tenta vencer a equipe da URT para tentar recuperar essa liderança. A gente sabe que o Mano Menezes falou aí nos últimos dias que deve escalar o time que vai jogar na estreia da Libertadores, só que ele tem alguns problemas. O Edilson, por exemplo, não deve jogar essa partida diante da URT, porque durante a semana ele fez atividades internas aí na academia, então o Orejuela deve ser o lateral direito titular diante da URT. O Léo é outro que deve ser poupado, ele não deve jogar, no lugar dele joga o Murilo. E detalhe que o Murilo também deve jogar na estreia da Libertadores, porque como vocês sabem, o Dedé foi expulso na última partida do ano passado pela Libertadores e cumpre suspensão. Então a zaga na Libertadores deve ser Léo e Murilo na estreia, e o Murilo já joga nesse jogo diante da URT ao lado do Dedé, porque o Léo deve ser poupado. O atacante Fred, que retornou essa semana aos treinos, também deve ser desfalque, talvez não, o Mano Menezes opte por entrar com o Raniel. Então a gente sempre deixa aquela pergunta ali, quem você escalaria? Se escalaria o Raniel ou o Fred? A gente não sabe se o Fred tem totais condições de jogo, mas talvez o Raniel é bem provável que comece jogando essa partida diante da equipe da URT. E falando em time que joga, a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação da equipe do Cruzeiro, que deve ir a campo com o Fábio, o lateral Orejuela, Dedé e Murilo formam a dupla de zaga. A gente disse que o Dedé está suspenso da estreia da Libertadores, então o Murilo vai jogar no lugar dele na estreia também. Na lateral esquerda, Egídio, o meio de campo deve ser formado novamente por Henrique e Lucas Romero, mais à frente Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. Lá na frente a gente deve ter o Raniel no time titular, mas se não for o Raniel, volta o Fred, mas acredito que o Raniel deva começar jogando. Como a gente disse, o Fred ainda não deve estar nas totais condições de jogo, ele que sentiu um desgaste muscular aí nos últimos dias, foi desfalque na última partida e está retornando aí com um pouco de calma para evitar uma lesão, até para não prejudicar no decorrer da temporada. Então o Cruzeiro enfrenta a equipe da URT pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, buscando vencer para tentar retomar essa liderança do Campeonato Mineiro, que dá a vantagem na fase seguinte do empate. Então o Cruzeiro aí busca uma vitória nesse final de semana e depois vai ter mais uma semana de folga e só jogará no dia 7 diante da equipe do Huracan, estreia pela Libertadores, estreia fora de casa. Mas o foco agora é essa partida diante da URT, a gente fica na torcida para uma vitória e você pode participar com a gente deixando o seu palpite aqui nos comentários. Arrisca aí quanto você acha que fica esse jogo entre URT e Cruzeiro, que se você acertar o palpite a gente bate uma print e coloca aqui no pós-jogo. Lembrando para você que a partida acontece às 19 horas e o nosso pós-jogo sai assim que a partida acabar. Então se inscreva no canal, deixe o gostei, tem vídeo novo sobre Cruzeiro todos os dias e amanhã a gente volta com o pós-jogo dessa partida entre o URT e Cruzeiro. Então se inscreva, deixe o gostei e até amanhã.